Mais uma vez, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 2, versículos 39 ao 52. Aí vai ser toda a nossa estrutura para agora o desenvolvimento, isso é, a exposição da mensagem. É aí que nós vamos nos manter para continuarmos a ouvir tudo aquilo que Deus Ele há de continuar falar o nosso coração aqui nesta noite. O que acontece, irmãos? Ressaltando, dentro de um rápido panorama, nós estamos vendo aí uma série de acontecimentos que gira em torno da saga, isso é, da história do momento do nascimento de Jesus. Nós já vimos dentro do foco dos três autores dos evangelhos sinóticos, o mesmo assunto, mas cada um com as suas características, observações e detalhes que eles registraram mediante o momento. Às vezes, nós somos indagados dentro desse sentido, porque algumas pessoas até nos perguntam o seguinte: não, mas a Bíblia ela é contraditória, porque no Evangelho está lá uma história, está dessa forma, está lá a mesma história no outro Evangelho dessa seguinte maneira, e nem sempre nós assim estamos prontos para lidar com uma situação dessa. Mas como nós podemos entender melhor esse tipo de linguagem da Bíblia? Primeiro, é que por mais que esse tipo de literatura ela é antiga, mas ela é atual até nos dias de hoje. Como? Qual seria o melhor exemplo, a grosso modo, para te dar, para que você possa enriquecer mais o seu foco quando você estiver lidando com essas histórias assim que são a mesma dentro de cada sinótico? É o que nós chamamos de testemunho, e não só no quesito do que nós conhecemos dentro da nossa plataforma, que é o que nós chamamos de transformação, mas testemunho judicial mesmo. Você já parou para pensar o porquê que a pessoa, quando ela está sendo acusada de alguma coisa, ou quando ela é testemunha de algum fato, ela é perguntada várias vezes por um juiz ou por advogados a mesma coisa? Por quê? Para colher fatos, para saber se aquela pessoa está dizendo a verdade ou não. Por quê? Às vezes a pessoa ela vai ser interrogada e ela vai e apresenta ali uma narrativa, um fato perfeitinho, toda amarradinho. Chama ela na próxima semana da mesma forma, chama ela daqui 3 meses da mesma maneira. Aí chama ela novamente daqui 1 ano, ela vai lá, conta tudo da mesma forma, como se fosse ensaiado, como se ela tivesse decorado um texto. E aí no final de tudo o juiz conclui o inquérito e fala: você é culpado. Mas a história estava lá assim, tão clara, tão perfeita. Esse que é o problema. O juiz entende que aquela pessoa ela está escondendo fatos, porque cada vez mais, quando nós testemunhamos, cada vez mais vamos apresentando o que? Argumentos. Cada vez mais nós vamos crescendo, acrescentando detalhes sobre o fato. Então ele vai perceber dentro daquela narrativa se a pessoa está dizendo a verdade ou não. Aí vai se acrescentar mais outra testemunha: eu lembrei de um carro passando na hora. Então essa é a questão. Aí você quer saber agora de um exemplo mais concreto? Agora, por exemplo, pastor Luiz Fernando, de repente vocês me veem num dia, melhor dizendo, vocês perguntam sobre mim, alguém um dia fala assim: você viu o pastor Luiz Fernando? Aí a pessoa fala assim: vi. O pastor Luiz Fernando foi no cinema. Aí beleza, passa mais um pouquinho, você pergunta outra pessoa: você viu o pastor Luiz Fernando aí hoje? Vi sim, ele estava com um irmão e ele foi ao cinema. Passa mais algumas horas, de repente chega um pouquinho da noite, aí você fala: você viu o pastor Luiz Fernando? Sim, vi, ele foi ao cinema e estava com 2 pessoas.
Aí a pergunta é: eu deixei de ir ao cinema? Não, cada pessoa ela apresentou segundo o seu ângulo o que eu estava fazendo. Então é por isso que você vai ver na Bíblia lá assim: Jesus curou o cego Bartimeu, Jesus curou 3 cegos. Por isso que você vai ver essas narrativas, às vezes, a grosso modo, parece que elas estão desconectas. Não, mas depende do público e do ângulo que a pessoa está trazendo a história. É igual, por exemplo, uma foto com mais um, uma foto com menos um, uma foto que pega ali o meio da pessoa. Então, cada foco desse, você vai ter detalhes da mesma imagem. Então, essa é a questão, que a Bíblia não se contradiz. A Bíblia ela fala a mesma coisa, só que às vezes com riqueza de detalhe e às vezes com menos riqueza de detalhe. O caso de Lucas ele é mais dinâmico. Ele está apresentando o seu evangelho para um público não judeu. Então, assim, de cara, nós os gentios não entenderíamos tanto, ou até entenderíamos toda essa questão histórica como os judeus entenderiam quando Mateus apresenta a mesma história. Mas quando ele acrescenta o termo histórico da PEC, que o governo romano fez essa chamada para que eles fossem alistar, apesar o povo judeu não se alistava para a guerra, não eram soldados, eles tinham que dar lá um nome, porque Roma havia conquistado aquelas províncias. Você vai ver Mateus falando sobre a questão de Herodes, porque o povo já ia identificar, o povo já iria entender que Herodes era um falso rei, que ele não era da linhagem de Jacó, de Israel, ele era da linhagem de Esaú, ele era um edomita, que era chamado como vermelho, era aquele que vendeu a sua bênção quando foi enganado pelo seu irmão. Então, assim, são essas conexões que nos fazem entender que de fato isso aconteceu e que os autores têm total cuidado em apresentar essa história para que possamos saber e entender o motivo que está por detrás do nascimento de Jesus. Não é simplesmente uma criança que havia nascido. O caso estava nascendo o Messias. Aí às vezes a gente vai lá para Isaías 9, vemos a essência dessa promessa, mas ela já é trabalhada com um brotinho, com uma semente crescendo onde? Já lá em Gênesis, já fala do fruto da mulher que você enganaste, o fruto do seu ventre virá aquele que esmagará a cabeça da serpente e o seu calcanhar será ferido. Lá na frente a coisa ganha proporção, o público aumenta, as pessoas estão sendo conectadas a todo esse movimento que Deus está fazendo. Aí já traça a ideia do Salvador e já traz as suas características. Ele é o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Cristo da paz. E aqui nós chegamos no momento oportuno, de fato, o Messias nasce. Corremos até aqui dentro de uma série de acontecimentos e evangelização da parte de um anjo que começa a falar um casal de velhos, logo em seguida fala uma jovem virgem, depois fala também ao coração do seu futuro marido, em exceção se cortina o céu com uma grande massa de anjos cantando, falando a respeito desse assunto. Se salta um pouco mais agora, logo após Jesus ser apresentado ao templo, lembrando que ele era o Cordeiro de Deus. Deus estava ali apresentando aquele que seria sacrifício no nosso lugar. Diante disso, irmãos, agora nós temos um salto no tempo, onde que Jesus já vai estar com 12 anos. Temos poucas informações a respeito do nascimento de Jesus, até mais ou menos sua faixa de adolescência, segundo aí a nossa lei jurídica brasileira, mas o que temos é o que precisamos para saber como crescer e desenvolver na presença de Deus diante das pessoas, sendo uma pessoa comum. Porque a partir do momento que Jesus desce, e ele é colocado à manjedoura, não é simplesmente isso, ele abre mão de toda a sua
glória. Ele se torna uma pessoa semelhante a nós. Nós vamos continuar a entender o porquê do seu diferencial. E esse momento em específico no Evangelho de Lucas fala muita coisa específica a essa criança, que sim, ela era incomum. E vamos continuar a saber porquê. Que você possa obedecer ao Senhor em tudo que Ele exija. Se comprometa. Você está com a predisposição, você tem rapidez e interesse para cumprir com tudo que a palavra do Senhor exige a você. Eu tenho esse sentimento, eu tenho essa disciplina. O que está acontecendo com Jesus neste momento e com sua família continua dentro dessa mesma progressão. Vamos agora partir para um momento dentro de uma das festas mais importantes do povo judeu, era a festa da Páscoa. Mas, melhor do que tudo isso, a festa da Páscoa, ela era importante. Mas, mais importante ainda, era que Deus já havia provido quem? O cordeiro do sacrifício. Ele já estava caminhando em meio ao seu povo há 12 anos. Ele já estava entre nós, como se encontra no nosso meio agora. Isso é incomparável, isso é sem igual. Versículos 39 ao 41. Seja como Jesus e cresça e se fortaleça na graça de Deus. Exemplo aqui, pessoa, seja como Jesus, como esse sujeito. Cresça e se fortaleça na graça de Deus. Versículos 39 ao 41 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Jesus no meio dos doutores, é o subtítulo aqui na minha Bíblia. Assim que cumpriram tudo que a lei do Senhor exigia, voltaram para a cidade de Nazaré, na Galiléia. E o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Pois bem, irmãos, então, tanto fisicamente, psicologicamente, Jesus se fortalecia, e espiritualmente, a virtude do Altíssimo estava sobre ele. Então, assim, Jesus era uma criança em destaque. Preste bem atenção. Na teoria, nós às vezes podemos ver isso como algo distante, mas não. É notório que desde a concepção no ventre de Maria, que Jesus, até os seus dias de criança, ele já era uma pessoa diferenciada. Mas como assim? Desde a sua concepção até o ventre de Maria? Porque ele já era um milagre da parte do Espírito Santo. Ele já era gerado segundo o poder do Espírito Santo. Ele já era gerado pelo Espírito Santo. Então ele já tinha todo um diferencial que o torna sendo quem ele é. E dentro dessa pegada, ele crescia e se fortalecia diante de Deus. E é o que tem que acontecer com você e comigo. Nós temos que crescer e nos fortalecer na virtude, no poder, na graça e na sabedoria do Senhor. Como? Nós temos que crescer em particular com tudo aquilo que vem do alto.
Inclusive o apóstolo Paulo fala sobre algo que aconteceu com você e comigo no momento daquilo que nós chamamos de convenção, transformação. A partir do momento que nós nos tornamos novos seres, novas criaturas, nós falamos isso como? Nascemos de novo. A nossa mente agora, o nosso coração é a mente e o coração de Deus. Nós vivemos segundo a Espírito e não a carne. O apóstolo Paulo então fala o seguinte: portanto, comece a buscar tudo aquilo que vem do alto. Esse é o nosso foco. Só assim cresceremos na graça de Deus. Só assim nos fortaleceremos para conseguirmos, irmãos, vencer todas as adversidades que temos que lidar aqui, inclusive também com as tentações do nosso mundo e do pecado que em nós habita. E exemplo, irmãos, tudo que Jesus fazia trazia a admiração das pessoas, porque ele crescia e se fortalecia na presença de Deus. Ele testemunhava a respeito desse assunto. Então é isso, devemos saber, né, de qual fonte temos bebido, onde que nós temos procurado nos fortalecer. Jesus, ele é alguém que vivencia isso na prática. Jesus, ele é alguém que você pode se espelhar. Apesar de nós sermos falhos, limitados, apesar de sermos fracos, a pergunta é: nós podemos também desenvolver na presença de Deus? Sim, porque a graça do Senhor, o favor do Pai está sobre a nossa vida. Nós crescemos e fortalecemos segundo a graça de Deus. Se nascemos de novo, nós estamos aprendendo com Deus, nós somos seus filhos, nós somos tutoriados por Ele. Seja como Jesus, sempre na presença de Deus. Encha o seu coração da presença dEle. Seja como Jesus, que vivia sempre distante de Deus. Não, a presença dEle. Uma das coisas, irmãos, que nos leva a enfraquecer é quando enfrentamos dificuldade e fazemos o quê? Começamos a nos afastar de Deus. Ou senão, quando nós pensamos que somos fortes demais. Quando nós estamos crescendo, é comum nós termos esse tipo de comportamento, né? Não queremos ajuda. Davi Luiz, meu filho de 4 anos, ele já está nessa fase. Ele acredita que ele pode resolver as coisas sozinho. E assim, e há até um desenho que ele assistia, agora ele já até enjoou, que é o desenho de Joãozinho, e havia lá alguns capítulos que ele tentava fazer as coisas sozinho e não conseguia. E aí a mãe dele falava o seguinte: Joãozinho, com a ajuda tudo é mais fácil. Com a ajuda de Deus, tudo é mais fácil. Por quê? Preste bem atenção, lembra um pouquinho da sua infância, só um pouquinho. Lembra um pouco, você andando com o seu pai e a sua mãe. Quando o seu pai começava a abrir o portão devagarinho, o que acontece conosco? A gente queria pular da cama e correr para sair com o pai ou com a mãe. Não é verdade? Queríamos estar em tudo quanto é lugar com eles. Mas aí quando nós crescemos um pouquinho, a poesia perde o sabor. Basta chegar um pouquinho na fase da adolescência, que depois não consegue levar a gente nem amarrado para onde os pais querem ir. E a gente já começa a imaginar que somos capazes de caminharmos sozinhos. Jesus, nem com 33 anos de idade, de fato, já lançado do ministério, abriu mão da presença do seu Pai. Tanto que lá na cruz, por causa dos nossos pecados, ele morre sozinho. Do que ele sente falta?
De quem que ele sente falta lá na cruz? Qual é o desespero dele? Do abandono do Pai. E era nós que íamos sofrer aquilo. E às vezes a gente está tão afastado que não percebemos essas trevas em volta do nosso coração. Estamos nos afastando de Deus. Jesus sentiu isso na pele, um único momento, que ele estava não só longe ali da sua família, como também principalmente da presença do seu Pai Celeste. Jesus sempre foi alguém que se mostrou dependente do Pai. Então é por isso que ele vai desenvolver uma vida de fato da maneira que Deus queria para cada um de nós. Aí, preste bem atenção nos versículos 42 ao 47. 41 ao 47. E seus pais iam todo ano a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém de acordo com o costume da festa. Passando alguns dias da festa, regressaram e o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando que estivessem entre os companheiros de viagem, andaram a caminho de um dia e passaram por procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não acharam, voltaram a Jerusalém em busca dele. 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado entre os doutores, ouvindo e fazendo perguntas. E todos que ouviram ficaram admirados com a sua inteligência e com as suas respostas. Preste bem atenção e não se apegue principalmente na inteligência precoce de Jesus aqui, não. Nós vamos escolher aqui alguns detalhes, isso tem importância. Primeiro é que era uma das festas mais importantes, então o povo judeu se reunia em massa em prol dessa festa. Ou era esta ou a festa das cabanas, ou dos tabernáculos, ou da colheita, a festa de Pentecoste. Mas entre as três é bem provável que a família de José escolheu a da Páscoa porque eles eram pobres assim, financeiramente, então eles não poderiam estar em todas as festas, então é provável que eles escolheram a festa da Páscoa, por isso que eles foram específicos nesse momento. Aí, outra coisa que era comum nessa época é eles saírem em caravanas, né, não sozinhos. E eles foram para Jerusalém, para lá adorar e prestar também o seu sacrifício. Dentro desse meio tempo, eles se perdem de Jesus. E aí eles passam a procurar o menino entre os parentes e companheiros de viagem. Pode ser que eles ficaram durante esses 3 dias procurando ele, entendeu? Ou meio ao intervalo dos 3 dias. Mas vamos lá. Aí o que acontece? Aí nós vemos que já aos 12 anos Jesus estava no templo, dialogando a nível com os mestres da época e praticamente colocando eles no chinelo. E eles ficam admirados, né? Um rapaz tão jovem. Jesus já estava sendo ingressado mais ou menos no Inipu, que é o que eles falavam. Ele já era um jovem judeu, então ele já poderia estar frequentando as sinagogas para aprender a palavra de Deus. Já estava na idade, já estava no tempo. Aos 30 anos, aos 33, ele é lançado ao sacerdócio. Já era a idade correta pelo alçar ministério, segundo o costume judaico na época. Mas dentro desse tempo para trás, isso não o impedia de aprender a palavra de Deus. Assim como cada um de nós. Claro que Deus tem um tempo específico para realizar cada coisa na nossa vida, mas como que vem esse amadurecimento? Aprendendo a palavra de Deus em cada etapa da nossa vida. E é por isso que em tudo Jesus deixa todos admirados, porque Ele tem esse cuidado. De cada nível, de cada estágio, de cada momento da sua vida, Ele está lá, diante da palavra de Deus. E é interessante que mediante aos perdidos, prestem bem atenção, eles procuram Jesus em meio aos parentes e aos amigos. Eles fizeram certo? Sim, mas eles poderiam ter acertado muito mais se eles tivessem parado e pensado um pouquinho mais. Não, ele é o Messias, ele é o garoto da profecia, Deus nos confiou o filho dele e tal. Pensa só, se ele é o filho do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, se ele é essa criança genuína, ele tem mostrado isso nesses 12 anos, onde é que nós íamos achar ele então? O primeiro lugar que eles deveriam procurar Jesus era onde?
no lugar onde que a palavra de Deus é centralizada. Então é isso que você precisa entender aqui nesta noite. Às vezes a gente tem essa mania de querer procurar Jesus no lugar errado. Às vezes muitas pessoas sofrem alguma decepção e pensam, vou procurar Jesus entre os amigos. E às vezes esses amigos nem crentes são. Talvez você está passando por um momento difícil da sua vida e você pensa, vou chutar o balde e tal, e vai para um lugar onde que a palavra de Deus está do lado de fora. E aí você quer ouvir Deus falar ao seu coração. De repente às vezes você está caminhando na rua e fala, meu Deus, fala no meu coração e tal. Eu vou parar ali naquela área onde é que vende bebida alcoólica, onde que o pessoal mexe com droga, onde que é a orgia ou farra. Quando o nosso coração está desejoso, mais do que não devemos perceber o quê? Nos atentarmos para quê? Não! Onde que eu posso encontrar a Deus? Onde que as pessoas estão reunidas no nome de Jesus. O local não faz diferença. A diferença faz estamos reunidos no nome dele? Se estamos reunidos no nome dele, ele está sendo centralizado. O culto é agradável a ele. Nós estamos invocando o nome dele. Pode ter certeza que você está no lugar certo. Pode ter certeza que você pode colocar diante dele o que você está passando. Porque era lá que Jesus estava. Era lá que ele seria encontrado. Jesus nunca vai ser encontrado distante da presença de Deus. Jesus nunca vai ser encontrado contrário àquilo que Deus tem para ele. Nunca. Vá no lugar certo. Vá na fonte correta. As Escrituras. O que o próprio Jesus falou? Vocês têm procurado há tanto tempo salvação de mim. A palavra testifica, eu aqui. É isso que ele diz. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Era isso que estava tirando o fôlego daquelas pessoas ali. Seja como Jesus e se preocupe com as coisas de Deus. Irmãos, mediante a todos os ensinos que você pode ouvir, diante de todos os exemplos que você pode ter, as pessoas vão dizer sempre para você, não seja no final como Jesus. Você vai ouvir isso o tempo todo. Eu ouvi isso, eu tenho ouvido isso até hoje. No final, não tire exemplo como Cristo. Talvez você pense assim, mas não dá algo mais forte, mais sustentável, não dá algo assim bíblico. O que o apóstolo Paulo falou? Me imitem, porque eu imito a Cristo. Por que eu estou falando isso? Só há uma forma de você de fato entender, não estou obedecendo a Jesus da forma que ele quer. Como? Se preocupando com as coisas de Deus. É desse jeito. A única forma de você entender, não, estou sendo um servo fiel do Senhor Jesus aqui nessa terra, estou sendo uma serva fiel, vigoroso, realmente eu estou no naipe. Só há uma forma de você identificar isso, não, porque eu tenho me preocupado com as coisas de Deus, isso é prioridade para mim. Quando eu coloco lá a minha agenda para o ano novo que começa, eu coloco lá a primeira coisa, buscar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas devem ser acrescentadas. Aí eu venho, não, vou pintar a minha casa, não, beleza, vou trocar o automóvel, não, vou fazer a faculdade, aí beleza, mas está lá no topo. É só assim. Por quê? Versículos 48 ao 52, a narrativa continua progredindo, nos apresentando o quê? E quando viram isso, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos preocupados, muito ansiosos. E ele respondeu: por que me procuravas? Não sabeis que eu deveria estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele lhe disse. Ele desceu com seus pais, indo para Nazaré, obedecia a eles, e a sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração.
Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. No original, qual ele fala, nesse momento ele entra aqui, por que me procuravas? Não sabeis que eu deveria estar aqui na casa do meu pai? Que é o que eu falei, o primeiro lugar que eles deveriam procurar. No original, no grego, ele quer dizer, vocês não sabiam que eu não estaria tratando das coisas do meu pai? Então assim, quando nós não somos filhos responsáveis, o pai não confia algo na mão nossa, fala assim, não, confiou na minha mão, pai, está na sua mão. Então é isso que Jesus está falando, vocês não sabiam que eu já, nesse ponto aqui, nessa altura, eu já estou tratando das coisas do meu pai, já estou preocupado com o reino, é para isso que eu me manifestei. Então assim, esse aqui é o eixo, é onde que Lucas queria te trazer, é a ênfase, é a tônica. Ele mergulhou você até aqui para dizer, você só vai conseguir crescer, desenvolver na graça de Deus diante dos homens como Jesus, se você preocupar com as coisas do Senhor, se você levar em consideração isso, se você de fato dá credibilidade à palavra de Deus e ela ser algo relevante na sua vida. Jesus com 12 anos, meus irmãos, com 12 anos de idade, com muito menos de repente idade que muitos, já era uma pessoa responsabilizada e responsável com as coisas de seu pai, diferente de muitos hoje. Ele era obediente a Deus e também obediente a seus pais, porque ele não desobedeceu nem José nem Maria em nenhum momento. Tanto que quando eles encontram ele lá, a princípio eles não entendem. Ele já deixa isso aqui dizer, não, lá na frente eles vão entender. Eles vão amadurecer, vão entender o porquê Jesus fez isso. Ele não desobedeceu. Tanto que depois Jesus desce com eles, e o autor faz questão de dizer, ele obedecia os seus pais, assim como ele obedecia a Deus. E hoje, infelizmente, irmão, nós estamos numa geração tão difícil, como o próprio Cristo Jesus falou, que não obedece nenhum nem outro. Não obedece nem o Pai Celeste, nem os pais da terra, nem autoridades, nem figuras, e por aí vão. Porque, irmãos, cada vez mais estamos caminhando para a indisciplina e irresponsabilidade. Jesus com 12 anos já mostra uma grande responsabilidade. Quantas pessoas que às vezes têm 20 anos de congregação, 30, 50, 60 anos, né? O que é destaque no mundo gospel no momento é o que? Logo após 50 anos de ministério, o pastor Márcio Paladão está passando o cajado. O que fica agora é o legado. O que vai julgar vai ser julgado pela sua responsabilidade com aquilo que Deus o confiou. Então assim, irmãos, os interesses de Deus têm que nos chamar a atenção. Como que nós podemos crescer na presença de Deus e dar testemunho diante das pessoas? O exemplo é Jesus e a prática da sua palavra. Se nós temos coragem ao encarar esse desafio e praticar, o que você vai ouvir da parte de Deus, você que é uma pessoa fiel a Cristo, mesmo com seus erros, às vezes assim como os meus, você que é alguém que de fato, assim, não, eu sou a pessoa que, isso me interessa, isso para mim é particularidade, isso para mim é uma questão de respeito, você vai ouvir da parte do Pai aquilo que o Filho apresentou, esse é meu Filho amado em que eu me alegro. Por que Deus testemunhava isso publicamente a respeito do seu Filho? Porque ele obedecia. Não, essa é minha filha amada em quem eu me alegro, em que eu me comprazo, porque simplesmente me obedece. Simplesmente pratica a palavra do meu Filho com prazer, com alegria e com satisfação. Agrada em ouvir, em obedecer a palavra de Deus, guarda ela no seu coração. A única forma de nós pecarmos menos ou não pecar como o Senhor. Você vai ver novamente esse destaque, Maria guardava tudo isso no seu coração. Quero ressaltar que provavelmente lá no período da crucificação, José já havia falecido, e é Maria que vê esse momento sangrento. José poupado, entendeu? Infelizmente, ele não vê Jesus sendo crucificado. Felizmente,
Mas o melhor de tudo é que nós fomos poupados da condenação graças àquilo que Jesus enfrentou por nós. Tudo porque Ele era obediente ao seu Pai. Que possamos viver dias, todos os dias na presença de Deus. Entrega, entendeu? A sua vida ao Senhor e descansa sobre a cruz de Cristo, porque o poder do sangue de Jesus te cobrirá, trazendo tranquilidade ao seu coração, porque Ele está com você. Obedeça sempre, é o único caminho que agrada a Deus, muito mais do que sacrifícios e ofertas, que são sinônimos de alta justificativa, porque nós somos justificados no sangue do Cordeiro. Amém?